Os Luas Superiores são os demônios mais sanguinários criados pelo Muzan. São os demônios que estão ali no alto escalão. E o motivo deles estarem ali é porque eles já consumiram vários humanos, ou seja, já fizeram muitas vítimas. Mesmo sendo criaturas horríveis, e essas criaturas também já tiveram passado, já que todos os demônios em algum momento já foram humanos. E muitos desses demônios que estão no alto escalão já tiveram um passado bem triste. E por isso eu, junto com um parceiro, iremos ranquear o passado mais leve ao passado mais triste. E bom, se apresenta aí, Belson. Olá viciados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o dono do canal Viciados em Histórias e agradeço muito pelo convite para ajudar a ranquear o passado dos Luas Superiores. Mas acho que já chega de papo, podemos começar, certo, Mangalático? Agora que você já conhece o Belson, a gente vai ranquear para vocês o passado mais leve até o passado mais triste das Luas Superiores. Mas antes de ir pro conteúdo, eu espero que você deixe seu like, a sua inscrição, ative o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Em nono lugar, tendo o passado mais leve, temos o Doma. O Doma de fato é o Oni das Luas Superiores que tem um passado mais de boas, até dizendo que ele tem um passado muito bom, já que ele foi uma criança que nasceu numa seita, onde todas as pessoas adoravam ele pelo fato dele ter os olhos coloridos, já que as pessoas acreditavam que o Doma conseguia escutar vozes do além, e isso o Doma era tratado como uma espécie ali de santo ou algo do tipo, só que na verdade o Doma não escutava, porém ele mentia para as pessoas, pois ele não queria ver elas tristes e saber que a sua crença era algo que era uma farsa. E nisso Doma sempre viveu na mordomia, já que todas as pessoas adoravam ele e sempre mimava ele. Até que aconteceu um certo dia que seu pai era o líder da seita, ele acabava se envolvendo com muitas mulheres, e a sua esposa acabou descobrindo. Isso a sua esposa o esfaqueou, e depois tirou a própria vida, e isso bem na frente do Doma. Só que o Doma, em vez de ter ficado triste com toda aquela situação, na verdade ele ficou meio enojado, pois a sua mãe sujou todo aquele local de sangue, e o Doma não sentiu nenhum tipo de remorso ao ver os seus pais mortos ali na sua frente. Ele apenas ficou indignado porque teria que limpar aquilo. Nisso, o Doma se tornou uma pessoa adulta, sem sentimentos, já que tudo que ele sentia era falso. Até que por volta ali dos seus 20 anos de idade, ele acabou se encontrando com Muzan e ele mesmo se ofereceu para se tornar um Oni. Alguns momentos depois ele acabou conhecendo a mãe do Inosuke, e até que ele desenvolveu uma certa empatia pela mãe do Inosuke, mas depois que a mãe do Inosuke descobriu que ele era um demônio que comia pessoas, ela acabou fugindo do local e o Doma, sem hesitar, acabou eliminando ela. Futuramente o Doma acabou eliminando a Akanai, a irmã da Shinobu, e futuramente a própria Shinobu, infelizmente. O Doma foi um demônio que morreu de uma forma bem ridícula, já que ele não foi derrotado diretamente por um Hashira, foi derrotado por duas crianças que conseguiram pegar ele, já que ele era um Oni que não levava nada a sério, e isso foi o motivo da sua derrota. E de fato, de todos os demônios aqui, quem tem um passado mais de boas é o Doma, e por isso que ele vai estar em nono lugar. Em oitavo nós temos o Kokushibo, o Lua Superior 1. Quando era humano, este era conhecido como Mishikatsu Tsugikune, o irmão gêmeo de Yorichi Tsugikune, o futuro criador da respiração do Sol. Durante a infância, Mishikatsu e Yorichi já tinham seus destinos traçados, mas após o incidente, isso estava para mudar, visto que Yorichi, que nunca tinha treinado com uma espada na vida, foi capaz de nocautear o treinador com poucos movimentos, coisa que Mishikatsu não tinha conseguido fazer. Para não afetar o seu irmão, Yorichi decidiu fugir de casa e seguir com sua vida. Mishikatsu então, sem Yorichi no seu caminho, conseguiu dar sequência à sua vida, tendo mulher e filhos. Porém, ele encontrou-se com o Oni pela primeira vez e, como não sabia a maneira certa de derrotá-lo, quase foi morto. Porém, Yorichi, nessa época que já era um caçador, o salvou, e assim os irmãos tiveram um reencontro após muitos anos. Porém, ao invés de ser uma coisa feliz, ou ele pelo menos procurar ter satisfação do que aconteceu com o irmão ao longo desses anos, a inveja de ver o seu irmão muito mais forte do que ele já era quando criança, bateu com tanta força em Mishikatsu que ele decidiu que vai abandonar a família e os filhos e se tornar um caçador de demônios. Tudo isso só para superar o seu irmão. Tristeza. Mas apesar dele ter treinado bastante, despertado a marca do caçador e ter conseguido criar a respiração da lua, sendo a segunda mais forte até então, ele não chegou nem perto de superar aquilo que Yorichi fazia. Como a marca do caçador matava todos os que a despertavam aos 25 anos, ele encontrou-se com Muzan e aceitou a oferta de se transformar em um demônio. Nesse momento, Mishikatsu havia desaparecido
e se tornado no Kokushibo. Ele treinou bastante, devorou imensas pessoas e se tornou um Oni extremamente poderoso, acreditando que assim que possível iria conseguir vencer o seu irmão. E não é que a oportunidade chegou, só que para o seu azar e também para sua surpresa, Yorichi estava vivo. Ele achou aquela oportunidade perfeita para enfrentar e finalmente derrotar o seu irmão. Só que com um único movimento, Yorichi conseguiu colocar Kokushibo no chão. E este, pensando que iria morrer, esperou o próximo movimento segurando apenas a sua cabeça. Só que esse movimento não veio, já que Yorichi morreu de velhice. E irritado, Kokushibo simplesmente desferiu um ataque que partiu Yorichi ao meio. Só que no momento que ele viu isso, uma flauta que ela havia feito quando era criança para Yorichi acabou voando e ele pôde ver que apesar de todos os problemas, apesar de todas as situações, Yorichi nunca deixou de o considerar uma pessoa importante na sua vida. Com certeza é um passado bastante triste, pena que Kokushibo entendeu isso tarde demais. Em sétimo lugar temos o Hantengo. O Hantengo é aquele Oni que não tem muito passado explicado na obra, já que o pouco do seu passado é contado em um databook. Nem no anime e nem no mangá a sua história é muito mostrada, apenas um quadro é mostrado. No mangá, uma tela inteira, e no anime só tem por volta de uns 30 segundos mostrando um pouco do passado do Hantengo. Basicamente o Hantengo era um criminoso que cometia vários crimes e assassinatos, que basicamente ele botava a culpa nas suas mãos, dizia que a culpa não era dele, já quem fazia os crimes eram suas mãos. E devido a ele cometer vários crimes e mentir usando desculpas esfarrapadas, ele meio que adquiriu várias personalidades. Até mesmo o Hantengo, de tanto mentir, ele esqueceu como era seu passado de verdade. Nesse databook é afirmado que o Hantengo já teve várias esposas e várias famílias, mas devido à sua personalidade meio zoada, né, ele acabou matando a sua família, né, já que ele era meio lelé das ideias. Nunca é confirmado no mangá e nem no databook, mas eu acredito que o Hantengo ele tenha algum tipo de deficiência mental. O passado do Hantengo eu não considero ele triste, ele só é uma pessoa ruim mesmo e mereceu ter o fim que ele teve, né, quando o Tanjiro eliminou ele. E bom, ele acabou virando Oni quando ele estava preso, né, lá sendo condenado. O Muzan passou por lá perto, gostou por algum motivo bizarro do Hantengo e acabou transformando ele em Oni. E por isso que o Hantengo vai estar aqui em sétimo lugar. Em sexto nós temos a Nakimi. Eu não sei o nome dela quando humana, então a vida que segue. No passado ela era uma artista amadora que tocava biwa, que lutava para sobreviver. Ela juntava todo o dinheiro que conseguia nas suas apresentações, mas o seu marido, que era um extremo viciado em apostas, gastava todas as economias que ela fazia para dar uma vida boa para ambos. Quando ela teria mais uma apresentação em uma certa noite, ela descobriu que o seu marido roubou e jogou fora o kimono que ela usava em todas. E essa foi a gota d'água que deixou Nakimi furiosa. Ela pegou um martelo e acabou com a vida do homem. Como se já não fosse possível piorar, ela teve que atuar com o kimono esfarrapado, o que fez com que a multidão lançasse olhares de desaprovação. E somando ao momento traumático de matar uma pessoa pela primeira vez, o nervosismo se fez presente enquanto ela tocava, mas uma coisa que ela não esperava é que a apresentação acabasse por encantar o público e ela foi muito bem paga naquela noite. Desde então, ela desenvolveu o hábito macabro de matar pessoas antes de se apresentar, sendo bastante elogiada toda vez que a apresentação corria muito bem. Porém, uma das suas próximas vítimas, na sua próxima apresentação, era justamente o Muzan, que só não a matou, ficando impressionado com as suas habilidades de busca. Ele então deu uma oferta para Nakimi se tornar um Oni, onde ela aceitou e se tornou um dos principais subordinados do Muzan, chegando até mesmo a tornar-se a Lua Superior 4. Com certeza é um passado bem triste para uma pessoa que não merecia aquilo que ela sofreu. Em quinto lugar temos o Gyoko, que é um Oni que tem um pouco do passado triste, mas não deixa de ser uma pessoa ruim, já que o Gyoko era uma criança que vivia no local pesqueiro. E bom, ele convivia com seus pais, até que um certo dia seus pais foram pescar e nunca mais voltaram. Dias depois, os seus pais apareceram afogados. E quando o Gyoko viu, em vez de ele ficar triste e tenso com aquela situação, na verdade ele ficou admirado, já que ele começou a ter um fetiche estranho por coisas mortas, e isso porque viu corpos dos seus pais boiando. Nisso o Gyoko começou a colecionar carcaças de bichos mortos, o que de fato é um costume bem estranho, e por conta disso ele era julgado pelas pessoas por esse comportamento. Até que um certo dia uma criança foi tirar onda com a cara do Gyoko, o Gyoko não gostou e acabou eliminando essa criança e colocando seu corpo dentro de um vaso. Quando os pais dessa criança descobriu isso, acabaram indo tirar a satisfação com o Gyoko e enfiaram um garfo de pesca no peito do Gyoko. Só que o Gyoko acabou não morrendo com isso, ele ficou no local agonizando até a noite, quando o Muzan chegou e acabou transformando ele em Oni e futuramente o Gyoko se tornando a Lua Superior 5.
O Gyoko de fato ele teve um passado até que um pouco triste, mas como o Hantengo também, mas eu acredito que o Gyoko tinha alguma tendência a ter algum tipo de surto mental, alguma coisa do tipo, já que foi muito estranho ele começar a admirar coisas mortas depois que seus pais morreram. Possa ser que deve ser algum tipo de estresse pós-traumático, nunca foi confirmado nada nem no mangá nem no Databook. Mas de fato sim, o Gyoko teve um passado um pouco triste e por isso que vai estar aqui na 5ª posição. Em quarto nós temos o Kaigaku. Opa, calma. Apaga esse fogo que você acendeu aí agora. Eu sei que o Kaigaku merece arder no 5º dos infernos, sei muito bem, mas calma. Vamos ouvir a história do cara primeiro. Kaigaku era um órfão que foi acolhido por Gyomei, que cuidava de outras crianças em seu templo. Apesar de gostar da companhia das outras crianças, mesmo que não demonstrasse, em uma noite ele ignorou os avisos do Gyomei e saiu, dando de caras com o Oni, e para não morrer, ele deu a vida de todos os que estavam no templo em troca da sua vida. Eu sei, não é uma atitude louvável, calma, apaga esse fogo. Eventualmente, ele foi acolhido por Jigoro, o ex-Hashira do Trovão, junto de Zenitsu, e ambos tornaram-se usuários da respiração do Trovão. Kaigaku quis ser o sucessor de Jigoro. No entanto, o velho insistiu que os seus discípulos o sucederiam, e durante a luta de Zenitsu e Kaigaku lá no Castelo Infinito, já que durante uma das suas missões, ele acabou dando de caras com Kokushibo, o Lua Superior 1. E meu amigo, o que você vai fazer? Você do nada é um caçador simples, encontra uma coisa daquelas, no mínimo você tá pedindo para morrer. O Kaigaku não tinha muito o que fazer. Vagabunda Dalva! Então, como ele não queria morrer, ele aceitou tomar o sangue do demônio, se transformando no Oni. E, em pouco tempo, ele devorou imensas pessoas. Eu sei. Pode preparar o fogo. E ele até mesmo conseguiu tornar-se o Lua Superior 6 substituto. Sim, eu sei. Não precisam dizer nada. Podem acender o fogo à vontade. Vamos acabar de queimar esse desgraçado. Se o inferno não é suficiente, nós vamos dar mais algum calor. Você cria essa merda por quê? Esse cão vai matar macaco! Em terceiro lugar, temos a Adachi, a Lua Superior 6. A Adachi é a daquele tipo de Oni que realmente não tinha para onde fugir, já que a Adachi nasceu no distrito de entretenimento vindo de uma mulher que trabalhava no local, já que a sua mãe, era meio que uma mulher ali do job, vamos dizer assim, e a Adachi foi uma gravidez indesejada. Porém, a Adachi teve até um pouco de sorte, já que ela nasceu uma criança muito bonita. E devido a isso, ela meio que se destacou ali dentro do distrito e começando a trabalhar bem nova, se bem que isso não é algo tão bom, Mas enfim, devido à sua beleza, a Adachi começou a ser meio que mimada naquele local, já que muitos clientes gostavam dela por ela ser uma garota muito bonita. Até que um dia, um desses clientes acabou tirando sarro da Adachi, dizendo que seu irmão Gyotaro era muito feio. Adachi não gostou disso e acabou apunhalando o olho desse cara com um grampo. Nisso, esse cara foi falar para a mulher que era meio que a patroa da Adachi, e essa mulher ordenou que espancassem a Adachi e depois tocassem fogo nela. E nisso foi feito isso. Quando o Gyotaro vinha voltando para casa, ele acabou encontrando Adachi quase morta em um buraco. Só que ainda ela estava viva, mesmo tendo o corpo todo queimado. Nisso, quando o Gyotaro saiu em desespero atrás de ajuda, eles se encontraram o Doma, que era a Lua Superior 6 na época, e acabou transformando os dois em Oni. De fato, a Adachi teve um passado bem triste, e é aquele tipo de Oni ali que realmente não tinha outra escolha. Ou ela morria, ou ela se tornava um Oni. E por isso que ela vai estar aqui no terceiro lugar. Em segundo, nós temos o Akaza, e, meus amigos, complicou. Imagina só você ter a intenção de se tornar forte, única e especialmente para proteger as pessoas que você ama, e ainda assim você falha miseravelmente. Esse foi o destino triste que aguardou a vida de Akaza. Quando ele era humano, ele era conhecido como Hakuji, mas na sua vila ele também tinha outro nome, Criança Demoníaca. Durante a sua vida ele foi criado pelo seu pai, que estava com uma doença específica. Quando ele se tornou mais velho, ele tentou pagar o tratamento do seu pai roubando algumas pessoas. Das 3 tentativas que ele teve de fazer isso, ele foi pego, espancado e tatuado nas próprias 3 vezes. Ele recebeu uma ameaça de ter os seus braços cortados na próxima tentativa. Quando o pai de Hakuji ficou a saber o que o filho fazia, ele decidiu cancelar a própria vida para não ser um estorvo. E também o velho não iria querer tomar remédios que fossem ganhos com as más ações que o seu filho cometia. Sem propósito, devastado e enfurecido, Hakuji espancou várias pessoas, os deixando à beira da morte, até ser abordado pelo dono de um dojo daquela vila chamado Keizo. Só que o que ele não esperava é que o homem fosse extremamente habilidoso e o nocauteasse de forma extremamente fácil. O homem então leva Hakuji para o seu dojo e apresenta a sua filha Koyuki, que sofria de uma doença,
Keizo encarrega o jovem de cuidar da sua filha, o que era estranho no começo, mas Hakuji se tornou um pilar de suporte e conforto para Koyuki à medida que os dois foram se conhecendo. Após 3 anos de tratamento e cuidados, Koyuki começou a melhorar e ajudava nos trabalhos de casa. Enquanto isso, Keizo e Hakuji continuavam treinando e Hakuji aprimorava as suas habilidades de luta. Em um certo dia, Keizo ofereceu seu dojo e a mão da sua filha para Hakuji, já que ela também gostava dele, e o mesmo aceitou, prometendo que iria proteger o seu mestre e a sua esposa com a sua vida. Durante o Festival de Fogos de Artifício, Hakuji falou sobre o seu passado e foi confortado por Koyuki. Com certeza, meus amigos, esse é um momento de aquecer o coração. Aqui o Hakuji deve ter sentido que a vida estava no seu auge. Pena que isso não demorou muito tempo. Quando Hakuji saiu do dojo para ir visitar o templo do seu pai, contar de tudo aquilo que ele passou, do casamento, que ele seria o próximo sucessor do dojo, ele estava muito feliz. Mas quando ele retornou, ele viu uma multidão de pessoas na porta do dojo e ele começou a ter um mau pressentimento e encontrou justamente o seu mestre e a sua esposa mortos. Eles haviam sido envenenados com a água que eles bebiam do poço por conta do dojo rival não gostar nada do Keizo. E eu não entendo porquê. O outro só tinha um aluno. Para que matar? Hakuji nesse momento ficou devastado, enfurecido. Ele entrou no dojo adversário e ele matou com as próprias mãos os 67 membros, não deixando eles mais de modo nenhum reconhecidos. Era uma desgraça que ele fez com todo mundo que estava ali dentro. Isso acabou chamando a atenção do Muzan, que queria saber quem foi o demônio que cometeu essa atrocidade. Quando ele chegou, ele ficou decepcionado por saber que era um humano comum. O Muzan o abordou e ele obviamente estava para atacar o rei dos Onis. Muzan então acaba o acertando e oferecendo a oportunidade dele se transformar num demônio. Como ele não tinha mais nada a perder, ele aceitou a proposta, ficando com as suas memórias bloqueadas, sem saber o porquê dele querer tornar-se forte. Sinceramente, não sei se é pior você perder as pessoas que você ama ou você perder as memórias e vagar com um propósito que nem sabes porquê você tem. Sinceramente, a casa, se não fosse para o nosso primeiro classificado, seria o demônio que mais sofreu em Demon Slayer. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui e deu um trabalho gigantesco. Então deixem like, alguma crítica, sugestão do que vocês acharam até aqui. Espero poder contar com o Mangalático para próximas situações como essa. Obrigado a todos e até a próxima. Em primeiro lugar, de fato, eu acho que não é surpresa para quase ninguém, temos o Gyotaro. Eu sei que dentro da comunidade tem ali um atrito para saber quem tem um passado mais triste, se é o Akaza ou o Gyotaro. Mas eu considero o Gyotaro porque pelo menos o Akaza teve um pequeno momento ali de felicidade. Diferente do Akaza, Gyotaro nenhum momento teve um momento de fato feliz. Bom, Gyotaro nasceu de Distrito de Entretenimento, só que diferente da sua irmã, ele era muito feio, era um moleque muito esquisito. E a sua mãe não gostava dele. Antes mesmo dele nascer, ela tentou eliminar várias vezes o Gyotaro. Mas bem, Gyotaro acabou sobrevivendo, e quando ele começou a crescer, ele começou a se alimentar de ratos, cobras e insetos, para ele não ter que morrer de fome. Devido a essa alimentação horrível, o Gyotaro nunca se desenvolveu direito, sendo uma criança extremamente feia e muito magra, e por conta da sua aparência horrível, ele era zoado por várias crianças. Até que quando ele tinha por volta ali dos seus 5 anos de idade, a sua irmã Daki, que tinha o nome de Umi, acabou nascendo, e como ela era uma criança muito bonita, meio que deu um pouco de orgulho por Gyotaro por ter uma irmã que era muito bonita. E nisso, quando Daki começou a trabalhar no Distrito de Entretenimento, o Gyotaro começou a trabalhar como cobrador, já que ele descobriu que ele tinha bastante força e era bom de briga. Até que um dia, quando ele vinha voltando para casa, ele descobre que a sua irmã está num buraco, quase morta, toda queimada. Nisso, Gyotaro fica extremamente triste e começa a gritar de desespero ao ver aquela situação. E nisso, quando o Gyotaro olha para trás, vê a mulher que mandou fazer aquilo e vê o samurai, que tinha denunciado a Daki. E nisso, o Gyotaro acabou matando os dois naquele local, e nisso pegou a Daki, botou nos seus braços e começou a pedir ajuda. Nisso ele deu de cara com o Doma, que acabou transformando os dois em Oni, e futuramente os dois irmãos se tornando a Lua Superior 6. De fato, o Gyotaro é tipo daquele personagem que em nenhum momento teve paz.
desde antes mesmo do seu nascimento, já começou a sofrer. E cara, o moleque nunca teve paz na vida. Eu sei que o Gyotaro é um cara que é muito psicopata, fez aquela ruma de coisa ruim no arco do Distrito Entretenimento, mas ele é um Oni que eu entendo ele, que eu passo pano pra ele, porque o moleque nunca teve paz. E todas aquelas coisas que ele fez no Distrito Entretenimento é meio que um karma ruim para aquele local, já que fizeram muita coisa ruim aos dois irmãos. E por isso que, na minha opinião, o Gyotaro é o Lua superior que tem um passado mais triste na obra. E bom, esse foi o meu ranking junto com o Belso das duas superiores que teve o passado mais triste. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Qual na opinião de vocês, quem é que tem um passado mais triste das duas superiores? Bom, queria agradecer ao Belson por me ajudar a fazer esse vídeo. E rapaziada, se puderem, passem no canal do Belson. O canal dele é muito bom. Se você gosta do conteúdo de reviews, tanto de anime como de jogos, eu recomendo bastante o canal do Belson. Ele é um YouTube iniciante e pelo que eu vi, ele tem bastante potencial para crescer na plataforma, pois suas reviews são muito boas. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, a sua inscrição e ativa o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. É isso, até a próxima.